Isaías capítulo 57, versículo 15. O próprio Deus nos declara aqui: porque assim diz o alto e o excelso, aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. E também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Feche seus olhos e não a sua Bíblia. Querido Pai, que privilégio poder saber que neste momento o Senhor está presente aqui em nosso meio. Queremos te pedir, por favor, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que neste momento a justiça de Jesus Cristo possa ser derramada sobre nós, Pai. E que teu Santo Espírito possa realmente, Pai, cumprir o propósito para o qual ele veio aqui nesta manhã: aquecer, converter, transformar corações. Repreenda Satanás para longe de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se preocupar com a sua vida? Queridos, é impressionante a forma como a Bíblia facilita a nossa compreensão que o Deus das estrelas, o Deus dos planetas, o Deus que governa este universo tremendo e majestoso, é capaz de se preocupar, e o que é melhor, é capaz de cuidar dos mínimos detalhes, das coisas mais simples que envolvem a minha vida, que envolve a sua vida. Glória a Deus por isso. Não é à toa que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5, versículo 7, ele diz: lance sobre ele, apresente a ele, coloque sobre ele, conte para ele toda a sua ansiedade, todos os seus problemas, as suas dificuldades, as suas limitações, sejam eles complexos ou sejam eles simples, porque é Deus quem tem cuidado de mim e de você. Amém, Deus. Assim como Jesus multiplicou, assim como Jesus alimentou a partir de 5 pães e 2 peixinhos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, nesta manhã Ele deseja fazer um milagre na sua vida. Nesta manhã Ele deseja fazer um milagre na minha vida. Muito mais do que multiplicar o pão em nossa casa, muito mais do que multiplicar a nossa saúde, muito mais do que multiplicar o nosso financeiro. Nesta manhã, Jesus deseja multiplicar a minha e a sua fé. Mas para que isso aconteça, queridos, é preciso que haja uma resposta no humano em relação à dádiva do divino. O simples fato de termos à disposição, nesta manhã, o poder do Deus do universo, não significa que seremos apreciados. É preciso que eu e você creia. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz que sem fé, o que, irmãos? É impossível agradar a Deus. Mas como ter fé? Como desenvolver fé? O apóstolo Paulo continua dizendo no livro de Romanos, logo depois de Atos, Romanos capítulo 10, Paulo nos dá o segredo da fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo quê, irmãos? E o ouvir? Pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como confiar em alguém? Como depender de alguém? Como acreditar em alguém se eu não tenho um relacionamento íntimo com esse alguém? Se eu não gasto tempo com esse alguém? Como posso colocar as minhas mãos na mão de alguém cujo eu realmente conheço? E é por isso, queridos, que é importante, é fundamental na subsistência do ser humano um relacionamento íntimo, diário com Deus. Eu não estou falando pelo fato de você vir à igreja, eu não estou falando do fato de você ter um carro na igreja, não, eu estou dizendo que um relacionamento pessoal, você e Deus, a cada dia, a cada momento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tem você gastado tempo na presença de Deus?
Tem você se permitido ouvir a palavra de Deus? Certa vez Jesus voltou para Galileia para pregar para os seus amigos de infância, para pregar para os seus familiares. Mas algo muito triste aconteceu na passagem de Jesus na Galileia. E quem nos conta isso é Mateus. Mateus, no capítulo 13, no versículo 58. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 13, versículo 58. Mateus nos diz que e não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Queridos, não foi porque Jesus não quis fazer. O versículo bíblico está dizendo que Jesus não pôde fazer. E por que Jesus não pôde fazer os milagres? Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus não tem feito mais maravilhas na minha vida. Se Deus não tem feito mais maravilhas na sua vida, é porque, infelizmente, está faltando fé da minha parte. Talvez esteja faltando fé da sua parte. Um homem paralítico se aproxima com fé de Jesus. E de uma forma bastante criativa, ele é descido pelo teto daquela casa, e Jesus olha para aquele homem e diz: homem, perdoados estão os teus pecados. Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo sanguíneo, uma mulher que aos olhos da sociedade, que aos olhos dos médicos não havia mais solução. Essa mulher se aproxima com fé de Jesus, toca na roupa de Jesus. Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz: mulher, a tua fé quero dizer para você nesta manhã, queridos. A palavra, a autoridade que a palavra de Deus me confere. Se nós nos aproximarmos nesta manhã com fé da pessoa de Jesus, o mesmo poder que agiu no passado irá se manifestar na minha vida, na sua vida e através da nossa vida, porque Hebreus nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Glória a Deus por isso. Amém. No livro de São Marcos, no capítulo 9, um pai traz um filho endemoniado para que os discípulos possam expulsá-lo. Os discípulos, por falta de fé, não conseguem. Jesus está vindo no monte da transfiguração, e aquele pai, ao ver Jesus, diz: Jesus, se tu podes, se, interjeição de dúvida, Jesus, se tu podes. E Jesus olha para aquele pai e diz: pai, poder curar o teu filho eu posso, mas você crê que eu possa fazer isso? Nesta manhã Jesus está dizendo para mim e para você, queridos, poder transformar a tua vida eu posso, mas vocês creem que eu possa fazer isso? Poder curar o teu câncer eu posso, mas você crê que eu possa fazer isso? Poder resolver o problema do teu casamento eu posso, mas você crê, marido, você crê, esposa, que eu possa fazer isso? E aquele pai responde uma das frases mais espetaculares contidas na Bíblia. Uma frase cuja a importância de sinceridade é sem limite. Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta. Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A meditação matinal de quinta-feira, não sei quantos tiveram o privilégio de ler, ela te trouxe um relato fantástico. George Miller, um dos heróis da fé moderna. E eu confesso a vocês que eu fiquei assim, muito impressionado com o relato daquele homem e fui atrás da biografia daquele homem. E eu trouxe aqui, e eu quero compartilhar para vocês o tipo de fé que eu creio que Jesus espera que nós tenhamos. Amém. George Miller, um dos modernos heróis da fé no século XIX. Nasceu na Alemanha, converteu-se com idade de 20 anos. Em 1830, 3 semanas depois do seu casamento, Miller e sua esposa decidiram abrir mão do seu salário como pastor de uma pequena congregação e depender exclusivamente de Deus para suas necessidades.
desde o início, tomaram a posição de que manteriam durante todo o seu ministério, de nunca revelar suas necessidades às pessoas e de nunca pedir dinheiro de ninguém, somente de Deus. Ao mesmo tempo, decidiram que também nunca entrariam em dívida, por motivo algum, e que não fariam reservas, nem guardariam dinheiro para o futuro. Durante mais de 60 anos de ministério, aquele homem iniciou 117 escolas, que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos. Distribuiu 275 mil Bíblias completas em diferentes idiomas. Sustentou 189 missionários em outros países. E sua equipe de assistentes chegou a contar com 112 pessoas, isso unicamente dependendo de Deus. Seu maior trabalho foi nos orfanatos em Bristol, na Inglaterra. Começou com 2 crianças, o trabalho foi crescendo com o passar dos anos e chegou a incluir 5 prédios construídos por ele mesmo, com nada menos de 2.000 órfãos sendo alimentados, vestidos, educados e treinados para o trabalho. Só a manutenção desses órfãos custava 26 mil libras por ano. E aqui traz uma declaração que me emociona. Fala assim, ó, nunca ficaram sem uma refeição, mas muitas vezes a resposta chegava na última hora. Às vezes sentavam para comer com pratos vazios, mas a resposta de Deus nunca falhava. Não, que coisa tremenda. Alguns podem me perguntar, diz Miller, por que você não compra o pão ou os alimentos no mercado para pagar depois? Que diferença faz se você paga em dinheiro no lado ou somente no fim do mês? Já que os orfanatos são obras do Senhor, você não pode confiar que Ele supra o dinheiro para pagar as contas da padaria, do açougue do mercado? Afinal, todas essas coisas são necessárias para a continuidade da obra. E a resposta de Miller para essas pessoas era a seguinte: se essa obra é de Deus, certamente Ele tanto quer como é capaz de suprir todo o necessário. Ele não vai necessariamente prover na hora que nós achamos que deve, mas quando há necessidade, Ele nunca falha. Podemos e devemos confiar no Senhor para suprir-nos com o que precisamos no momento, de forma que nunca tenhamos que entrar em dívida. Eu poderia comprar um bom estoque de mantimentos no crediário, mas da próxima vez que estivéssemos em necessidade, eu usaria o crediário novamente, ao invés de buscar o Senhor. A fé, que somente se mantém e se fortalece através de exercício, ficaria mais e mais fraca. No fim, provavelmente acabaria atolada em grandes dívidas, sem perspectiva de sair delas. E agora esse homem diz o seguinte: o nosso alvo é mostrar ao mundo e à igreja que mesmo nestes dias maus, do tempo do fim, Deus está pronto para ajudar, consolar e responder às orações daqueles que confiam nele. Amém, irmãos? Não precisamos recorrer a outras pessoas, não precisamos seguir os caminhos do mundo. Deus tanto é poderoso, como é desejoso de suprir todas as necessidades do Senhor. E aqui traz, a meditação trouxe esse testemunho aqui, diz o seguinte: a meditação. Certa ocasião, Miller tinha um compromisso de pregar em Quebec. No convés do navio no qual ia viajar, informou ao capitão que precisava estar em Quebec no sábado à tarde. Veja como o próprio capitão relatou a história. É impossível, eu disse. O senhor sabe quão densa está a neblina? Não, respondeu Miller. Meus olhos não estão na densidade da neblina, mas os meus olhos estão em Deus, que controla cada circunstância da vida. Nunca deixei de cumprir um compromisso em 57 anos. Vamos à cabine de comando para orar. Ele se ajoelhou e fez uma oração simples. Quando eu ia orar, o capitão dizendo, quando eu ia orar, Miller falou o seguinte, colocou a mão no meu ombro e disse: você não precisa orar. Como você não crê que Deus vai responder a oração, eu creio que você não precisa orar. E acrescentou: capitão, conheço o meu Senhor há 57 anos, e não há um simples dia em que eu não tenha conseguido uma audiência com meu Deus. O Senhor pode abrir a porta e verá que não há mais nevoeiro. E quando aquele homem abriu a porta daquela cabine de Deus, para a honra e glória de Deus, o nevoeiro tinha desaparecido e aquele homem cumpriu seu compromisso. Queridos, esse é o tipo de fé que eu e você precisamos exercitar. A palavra de Deus diz que o justo viverá unicamente por quê, irmãos? Pela fé. Entenda uma coisa: a tua casa, o teu financeiro, o teu emprego, o teu carro do ano, tudo
vai acabar. Por isso, meu apelo a você nesta manhã é: abra o seu coração, Jesus. Eu poderia ter pregado nesta manhã sobre vários assuntos. Confesso que procurei um assunto que falasse sobre a multiplicação dos pães. Mas esta mensagem é necessária para a minha vida, Deus. Porque ao contemplar os acontecimentos deste mundo, ao me deparar com o testemunho deste homem, eu pude ver, pude entender que a menos que Jesus toque em minha vida, eu estarei eternamente aqui. Por isso que nesta manhã eu quero dizer para você: abra o teu coração a Jesus. Toque, aproxime-se com fé do manto sagrado de Deus. Agarre-se a Jesus. Jesus está voltando. Voltando. Guerras, fome, violência, pai contra filho, filho contra pai. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. E quem ou que tem sido a fonte da tua confiança? Aonde tem ido você buscar soluções para os seus problemas? Aonde tem ido você contar? Esta manhã, eu convido a você a ter uma audiência com Deus do universo. Nesta manhã eu convido a você a fazer parte daquela multidão. Nesta manhã eu convido a você a contemplar os olhos de Jesus. Nesta manhã eu convido a você a depositar nas mãos de Jesus a solução para o teu problema. Eu não sei o que te trouxe aqui nesta manhã. Talvez você tenha vindo porque você está acostumado. Talvez você tenha vindo porque se você não viesse, alguém iria perceber que você não veio e você não quer que as pessoas se incomodem. Talvez você venha porque teria uma programação especial. Como você veio, eu não me preocupo. Mas a minha oração é que você, ao sair daqui, possa sair daqui impactado pelo poder desse Deus. Eu não sei qual é o pedido que vai no teu coração. Talvez esta manhã eu esteja falando para alguém cujo casamento esteja por um fio. Talvez eu esteja falando esta manhã para alguém que está enfrentando, quem sabe, um câncer, uma enfermidade. Talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã cujo coração está cheio de mágoa, de rancor, de ódio, e tem lutado contra isso, mas não consegue. Talvez eu esteja falando nesta manhã para alguém que está pensando sinceramente em ir embora da casa do Pai. Talvez esta manhã eu esteja falando para alguém que, assim como eu, está clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. O justo viverá. Amém. O justo viverá. Vou chamar aqui nesta manhã, adolescentes, George Miller modernos, possam se levantar aqui nesta igreja. Amém. Agora entenda, queridos, que isso é fruto de um exercício diário, porque a fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Que Deus possa nos abençoar. Amém. Que Deus possa realmente fortalecer a nossa fé. E que nós possamos nos colocar em movimento em direção a esta dádiva. Que em nossa casa possamos realmente fazer de nossa casa um altar de fidelidade a Deus. Que a nossa alimentação, que o nosso vestuário, que os programas que estamos assistindo, que os compromissos que estamos assumindo possam ser fundamentados na fé de Jesus Cristo. Deus quer fazer algo especial. Deus quer habitar na tua vida, na minha vida, em nosso lar. Amém. Mas um Deus Santo não pode habitar em
em algo profundo. Abra o seu coração. Confesse o teu pecado. Clame a Jesus, porque Ele é fiel e justo para me perdoar, para te perdoar, para me purificar, para te purificar de todo pecado, de toda injustiça. Jesus está voltando. Muito em breve, face a face, iremos ver. Naquele dia, meu Deus, a minha oração. Deus está por abençoar esse é o meu desejo, a minha oração. Ao som do playback, vamos colocar de pé e cantar o hino 4.